Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos, mas dentro de casa, o clima era pesado. Meu filho, Lucas, então com 16 anos, estava sentado na cadeira de rodas, os olhos fixos na parede, como se tentasse entender por que aquele sofrimento tinha chegado até ele. A síndrome de Morquille, uma doença rara e degenerativa, havia sido diagnosticada 2 anos antes, e desde então, cada dia era uma batalha. Os ossos se deformavam, as articulações doíam, e a cada mês, ele perdia um pouco mais da mobilidade que já era tão limitada. Os médicos falavam em tratamentos caríssimos, enzimáticos, que nem sempre davam resultado e mesmo assim, não tínhamos condições. A esperança médica era quase nenhuma. Eu, sua mãe, sentada ao seu lado, segurava suas mãos que já começavam a ficar rígidas. Ele olhava para mim com aqueles olhos cheios de dor, mas também de uma fé que mesmo jovem ele nunca deixou apagar. Mãe, hoje eu quero ir ao culto, ele disse de repente, com uma voz fraca, mas firme. Fiquei surpresa porque nos últimos meses, as dores tinham ficado tão intensas que ele mal conseguia sair de casa. Você tem certeza, filho? Não vai ser muito cansativo? Ele balançou a cabeça devagar e respondeu, não, mãe. Eu preciso ir, preciso ouvir a palavra. Preciso que os irmãos orem por mim. Não tive coragem de negar. Preparei tudo com cuidado, a cadeira de rodas, os cobertores para o frio da noite, os remédios para a dor que ele teria que tomar antes de sair. Meu marido José ajudou a colocá-lo no carro, e enquanto dirigíamos até a congregação, eu orava em silêncio, Senhor, dá forças para o meu filho, dá alívio para essa dor. E se for da tua vontade, cura-o, Senhor. Mas se não for, dá-nos paz para suportar. Lucas fechava os olhos, e eu via lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de uma luta que só quem passa por algo assim pode entender. Chegamos à congregação um pouco antes do culto começar. Os irmãos, como sempre, nos receberam com carinho. Alguns já sabiam da situação de Lucas, outros não, mas todos tratavam ele com um respeito e uma ternura que só quem serve a Deus de verdade pode ter. O irmão que presidia o culto naquela noite, irmão Paulo, um homem de muita fé e simplicidade, veio até nós e colocou a mão no ombro de Lucas. Irmão, hoje é um dia especial. Deus vai te abençoar, ele disse, com uma convicção que me fez tremer por dentro. Lucas apenas sorriu fraco, mas agradecido. O culto começou. Os hinos eram cantados com unção, e eu sentia que aquele lugar estava cheio da presença de Deus. Quando chegou a hora das orações, o irmão Paulo pediu que todos os que tinham algum pedido especial se levantassem. Lucas, com dificuldade, ergueu a mão. O irmão Paulo olhou para ele e disse, irmãos, aqui temos o nosso irmão Lucas, que está lutando contra uma doença muito difícil. Vamos orar por ele com fé, porque o nosso Deus é poderoso para curar. Então, todos se ajoelharam. Eu me ajoelhei ao lado do meu filho, segurando sua mão, enquanto as lágrimas caíam sem parar. O irmão Paulo impôs as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a orar com uma autoridade que só vem do Espírito Santo. Pai Celestial, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que olhes para este jovem. Tu conheces a sua dor, tu vês as suas lágrimas. Senhor, se for da tua vontade, cura-o agora mesmo. Restitui a saúde do nosso irmão para que ele possa te servir com alegria. Nós cremos que tu és o mesmo Deus que curou os enfermos nos tempos bíblicos, e que ainda hoje opera as maravilhas. Em nome de Jesus, amém. Enquanto ele orava, senti algo diferente no ar. Não era só emoção. Era como se uma presença poderosa estivesse ali, envolvendo aquele lugar. Lucas começou a tremer. Eu olhei para ele, assustada, e perguntei, filho, você está bem? Ele não respondeu de imediato. Os irmãos continuavam orando, e de repente, Lucas soltou um suspiro fundo, como se algo muito pesado tivesse saído de dentro dele. Então, com uma voz que não era mais fraca, mas cheia de surpresa, ele disse, mãe, eu não sinto mais dor. Eu não acreditei. Como assim, filho? Ele tentou mover as pernas, algo que há meses não conseguia fazer sem uma dor aguda. E, para o meu espanto, ele conseguiu. Devagar, com dificuldade, mas conseguiu. Mãe, eu sinto que algo mudou, ele disse, com os olhos arregalados. O irmão Paulo, percebendo o que estava acontecendo, pediu que todos continuassem orando. Glória a Deus, ele exclamou. O Senhor está operando aqui. Nesse momento, Lucas tentou se levantar. Eu e meu marido segurou pelos braços com medo que ele caísse, mas ele insistiu, deixe eu tentar. E então, com um esforço que parecia sobrenatural, ele se levantou. Primeiro apoiado em nós, depois, cada vez mais firme. Os irmãos começaram a louvar a Deus em voz alta. Alguns choravam, outros levantavam as mãos.
Era como se o céu tivesse se aberto ali, naqueles bancos simples de madeira. O irmão Paulo, emocionado, pediu que Lucas desse alguns passos. E ele deu. Primeiro um, depois outro e outro. Não era uma corrida, não era um pulo, mas eram passos que há semanas ele não conseguia dar sem sentir uma dor insuportável. Glória a Deus! Aleluia! Gritavam os irmãos. Eu caí de joelhos, chorando sem parar, agradecendo a Deus por aquele milagre. Meu marido abraçou Lucas e os dois choravam juntos, sem palavras, só com o coração cheio de gratidão. Quando o culto terminou, muitos irmãos vieram até nós para abraçar Lucas e nos parabenizar pela fé. Alguns disseram que tinham sentido uma unção muito forte durante as orações. Outros contaram que, enquanto oravam, tiveram a certeza de que Deus ia curar. O irmão Paulo, com os olhos úmidos, disse: Irmãos, hoje nós vimos o poder de Deus de uma forma muito clara. Isso não é obra de homem, é obra do Espírito Santo. Que este testemunho fortaleça a fé de todos nós. Nos dias que se seguiram, levamos Lucas ao médico para exames. O doutor, que já o acompanhava há anos, ficou estarrecido. Os exames mostravam uma melhora significativa na densidade óssea, algo que, segundo ele, não tinha explicação médica. Isso não é normal, ele disse, olhando para os resultados. Pela progressão da doença, ele deveria estar pior, não melhor. Nós só sorrimos e dissemos: foi Deus, doutor. Só ele pode explicar. Hoje, alguns meses depois daquele culto, Lucas não precisa mais da cadeira de rodas. Ele caminha, corre e ajuda em casa, e acima de tudo, serve a Deus com o zelo que só quem experimentou um milagre assim pode ter. Ele testemunha em todas as oportunidades, contando como Deus o curou de uma doença que os médicos diziam não ter cura. E eu, como mãe, só tenho a agradecer, porque Deus não só curou o corpo do meu filho, mas fortaleceu a nossa fé de uma maneira que nunca esqueceremos. Às vezes, quando estamos no culto e ouvimos os hinos, eu olho para Lucas e lembro daquela noite. Lembro das lágrimas, das orações, daquela sensação de que Deus estava ali bem perto de nós. E fico pensando, quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes achamos que Deus não está ouvindo nossas orações. Mas Ele ouve, Ele vê, e no seu tempo, no seu jeito, Ele responde. Que este testemunho sirva para encorajar todos os que estão passando por lutas. Não importa quão grande seja a dor, quão impossível pareça a situação, Deus é maior. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele operou na vida do Lucas, pode operar na sua também. Basta crer, basta confiar. E acima de tudo, basta se entregar nas mãos dele, porque só Ele tem o poder de fazer o impossível. Agradecemos a Deus por cada irmão que orou por nós naquela noite. Agradecemos por cada palavra de fé, por cada lágrima derramada em intercessão. E acima de tudo, agradecemos a Ele, nosso Pai Celestial, que em sua misericórdia, estendeu a sua mão e tocou no nosso filho. Que a glória seja dada somente a Ele, agora e para sempre. Amém. Hoje, quando vejo Lucas subindo os degraus do púlpito para dar seu testemunho, não consigo segurar as lágrimas. Não são lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Porque aquele menino que os médicos disseram que nunca andaria sem ajuda, hoje sobe aqueles degraus com firmeza, com a Bíblia na mão, pronto para contar o que Deus fez por ele. E não é só o corpo que foi curado, é a alma, é o coração, é a vida toda que foi transformada. Ele sempre começa seu testemunho da mesma forma: irmãos, eu não deveria estar aqui. E então conta como, aos 7 anos, os médicos deram o diagnóstico: síndrome de Morquio, uma doença rara, degenerativa sem cura. Os especialistas disseram que seus ossos iriam se deformar, que seus órgãos iriam falhar, que ele nunca teria uma vida normal. Mas Lucas sorri e diz: mas Deus tinha outro plano. E então ele conta como, naquela noite de culto, quando as mãos dos irmãos foram impostas sobre ele, algo mudou. Não foi instantâneo, não foi como um raio que desce do céu. Foi uma certeza, uma paz que encheu o coração dele e o nosso também. E dali para frente, tudo começou a mudar. Os exames que antes mostravam piora começaram a mostrar melhora. Os ossos que deveriam se curvar, se fortaleceram. Os pulmões que deveriam falhar, respiraram com força. E o mais lindo, a fé que deveria abalar, se tornou inquebrantável. Lucas não esconde que ainda faz acompanhamento médico, porque Deus não tira a responsabilidade de cuidarmos do corpo que Ele nos deu. Os resultados hoje são tão diferentes que os próprios médicos ficam admirados. Um deles, depois de ver as últimas radiografias, apenas balançou a cabeça e disse: isso não tem explicação médica. E Lucas, com aquele sorriso que só quem conhece a Deus tem, respondeu: tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. E não é só a saúde física que mudou. Lucas hoje é um jovem que vive para servir.
Ele ajuda nos cultos de doutrina, visita os doentes, leva a palavra aos que estão desanimados. Uma vez, uma irmã da congregação, que estava passando por uma luta muito grande com a saúde de um filho, lhe perguntou: Lucas, como você consegue ter tanta fé? Ele não hesitou: Irmã, não é minha fé que é grande. É o meu Deus que é grande. Eu só confio nele. E então ele orou com ela ali mesmo, e semanas depois, aquela irmã voltou para agradecer, porque Deus tinha operado na vida do filho dela também. Às vezes, quando estamos em casa, eu pergunto a ele: Filho, você se lembra de como era antes? E ele responde: Lembro, mãe. Lembro das dores, das limitações. Mas lembro mais ainda da noite em que Deus me segurou. Aquela noite mudou tudo. E é verdade. Porque antes, nós orávamos com medo. Hoje, oramos com gratidão. Antes, pedíamos por um milagre. Hoje, agradecemos por ele todos os dias. Antes, olhávamos para o futuro com incerteza. Hoje sabemos que não importa o que vier, Deus está no controle. Uma coisa que sempre me marca é como Lucas fala dos irmãos da congregação. Ele nunca esquece de mencionar as irmãs que oraram por ele, os irmãos que o carregaram nos braços quando ele não conseguia andar, os ancianos que o incentivaram a não desanimar. Ele diz: Deus usou cada um deles. Se não fosse a igreja, eu não estaria aqui. E isso me faz pensar: quantas vezes nós subestimamos o poder de uma oração, de um abraço, de uma palavra de ânimo? Deus poderia ter curado Lucas sozinho, mas ele escolheu fazer isso através da sua igreja. Porque a fé não é para ser vivida sozinha, é para ser compartilhada, é para ser fortalecida juntos. Tem uma coisa que Lucas sempre repete, e que eu nunca me canso de ouvir: Deus não tira a prova, mas ele dá força para passar por ela. E isso tem sido a nossa realidade. Porque mesmo depois da cura, a vida não ficou livre de desafios. Lucas ainda enfrenta dores às vezes, ainda tem que fazer fisioterapia, ainda tem que tomar cuidados. Mas a diferença é que agora ele sabe que em cada dificuldade, Deus está ali dando força. Uma vez, depois de um dia difícil, ele me disse: Mãe, hoje doeu muito. Mas enquanto eu orava, Deus me lembrou de que ele já me carregou antes. E se ele fez uma vez, pode fazer de novo. E assim nós vamos, dia após dia, aprendendo que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está conosco em meio a eles. Aprendendo que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de uma vez. Às vezes, eles são pequenas vitórias, todos os dias. Como o dia em que Lucas conseguiu amarrar o próprio cadarço. Ou o dia em que ele correu pela primeira vez sem cair. Ou o dia em que ele segurou a Bíblia com as próprias mãos e leu um versículo para a congregação. Pequenas coisas para alguns, mas para nós, provas vivas de que Deus está agindo. Hoje, quando vejo outros irmãos passando por lutas, eu sempre me lembro daqueles dias difíceis. E eu digo a eles: não desista. Deus ouve. Deus vê. E no tempo dele ele vai responder. Porque se Deus pode curar uma doença que os médicos disseram não ter cura, ele pode fazer qualquer coisa. Se Deus pode transformar um menino que não conseguia se mover em um jovem que corre para servir a ele, imagine o que ele pode fazer na sua vida. E assim, nós seguimos como família, agradecendo a Deus por cada dia. Agradecendo por cada respiro, por cada passo, por cada oração respondida. Porque a vida de Lucas não é mais definida por uma síndrome, por limitações, por medos. Ela é definida por um Deus que é fiel, por um Deus que cura, por um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Que este testemunho seja um lembrete para todos nós: Deus ainda opera, Deus ainda cura, Deus ainda faz o impossível. E se ele fez por Lucas, pode fazer por você também. Basta crer, basta confiar, basta se entregar nas mãos dele e dizer, como Lucas diz todas as noites antes de dormir: Senhor, eu sou teu. Faz em mim a tua vontade. Porque quando nós nos entregamos assim, Deus faz coisas que nem os nossos olhos podem ver, nem os nossos corações podem imaginar. A glória seja dada a Deus, agora e para sempre. Amém. Quando Lucas completou 16 anos, algo aconteceu que marcou não só a nossa família, mas toda a congregação. Foi num culto de domingo à tarde, daquele jeito simples e cheio da presença de Deus que só a CCB tem. O irmão que presidia naquele dia havia lido em Marcos 2:11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Depois da leitura, ele fez um convite para que os que precisavam de cura se levantassem. Não foi um convite longo, nem com palavras bonitas, só a verdade pura, como sempre entre nós. Lucas estava sentado ao meu lado, e eu vi quando ele apertou os olhos, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia escutar. Depois, devagar, ele se levantou. Não com ajuda, não se apoiando em ninguém. Só ele e Deus.
Os irmãos que estavam perto perceberam e começaram a chorar baixinho, aquele choro que vem do fundo da alma, quando a gente vê a mão de Deus agindo bem na nossa frente. Alguns até se ajoelharam ali mesmo, sem dizer nada, só louvando a Deus em silêncio. O irmão que presidia não fez alarde, não chamou atenção para si. Só disse, com voz firme, glória a Deus. Isto é obra do Senhor. E continuou o culto como se fosse o mais natural do mundo, porque para nós, é natural. Deus cura. Sempre curou. Sempre curará. Não precisa de espetáculo, não precisa de propagandas. Basta um coração sincero e um Deus que é fiel às suas promessas. Depois do culto, muitos irmãos vieram abraçar Lucas. Um irmão mais velho, que já tinha visto muitas coisas na vida cristã, segurou o rosto dele entre as mãos e disse: Filho, você é uma prova de que Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Não deixe ninguém te fazer duvidar disso. Lucas só assentiu, com os olhos brilhando. Não era orgulho não. Era gratidão. Era aquele brilho de quem sabe que não merecia, mas recebeu. Naquela noite em casa, enquanto a família se reunia para a oração, Lucas pediu para liderar. Ele abriu a Bíblia em Salmo 103 e leu: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Depois ele olhou para cada um de nós e disse: Hoje eu entendi uma coisa, Deus não nos cura só do corpo. Ele cura a alma, o coração, a mente. Ele nos tira do lodo, nos põe em pé e nos faz andar. Não é só sobre as pernas. É sobre a vida. E ali, entre lágrimas e ações de graças, nós oramos juntos, agradecendo não só pela cura física, mas por tudo que Deus tinha feito em nós durante aqueles anos de prova. Os dias foram passando, e Lucas começou a servir mais na congregação. Não de forma ostentosa, não buscando destaque, só fazendo o que todo cristão deve fazer: servir. Ele ajudava a arrumar as cadeiras depois dos cultos, levava a Bíblia para os irmãos mais velhos que tinham dificuldade para segurar, e às vezes, quando o irmão que presidia pedia, ele lia um versículo ou dois durante as reuniões. Nada de extraordinário para o mundo, mas para nós, era como ver um milagre se repetindo a cada dia. Uma vez, uma irmã da congregação, que havia perdido a esperança depois de anos lutando contra uma doença, veio falar com ele depois do culto. Ela estava com o rosto marcado pelas lágrimas e disse: Lucas, eu já não aguento mais orar. Já não tenho forças. Lucas não deu conselhos bonitos, não citou passagens decoradas. Só olhou nos olhos dela e disse: Irmã, eu também já não aguentava. Mas Deus aguentou por mim. Ele não desistiu. E não vai desistir de você. Depois, ele orou com ela ali mesmo, no banco da igreja, com palavras simples: Senhor, dá força para esta irmã. Não pela força dela, mas pela tua. Porque tu és fiel, mesmo quando nós somos fracos. Aquela irmã hoje está firme na fé, e sempre que pode, ela repete aquelas mesmas palavras para outros que estão desanimados. Um domingo, durante o culto da manhã, um irmão visitante, um homem já de idade, que tinha vindo pela primeira vez, levantou a mão depois da pregação e disse: Eu não sou daqui, mas ouvi falar de um jovem que foi curado nesta congregação. É verdade? O irmão que presidia não respondeu logo. Só olhou para Lucas, que estava sentado entre os irmãos, e disse: Melhor que eu explicar é você ouvir dele mesmo. Lucas se levantou sem pressa, e foi até a frente. Não subiu no púlpito, não falou de si como se fosse algo grandioso. Só contou com voz tranquila, como Deus tinha agido em sua vida. Não exaltou a si mesmo, não deu detalhes desnecessários. Só deu glória a Deus. Quando terminou, o irmão visitante estava com os olhos cheios d'água. Ele se aproximou de Lucas, segurou sua mão e disse: Filho, eu já estive em muitas igrejas, já ouvi muitos testemunhos. Mas aqui eu sinto algo diferente. Aqui eu sinto que é verdade. Naquela mesma semana ele voltou, e hoje é um irmão firme na congregação, batizado nas águas para a remissão dos pecados, como manda a palavra. Às vezes, quando a gente menos espera, Deus usa as coisas mais simples para nos ensinar. Um dia, Lucas estava ajudando a limpar a casa de oração antes do culto. Enquanto varria o chão, ele encontrou uma moeda caída num canto. Não era muito, só algumas moedinhas, mas ele as pegou, olhou para elas e sorriu. Depois, guardou no bolso. No final do culto, quando os irmãos estavam saindo, ele viu uma irmã com uma criança pequena, que parecia preocupada. Ele se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Ela explicou que havia perdido o dinheiro da passagem de volta para casa e não sabia como faria. Lucas não fez questão de contar como tinha encontrado aquelas moedas. Só colocou na mão dela e disse: Deus proveu. Ele sempre prove. A irmã ficou tão emocionada que quase não conseguiu falar.
Mas o que marcou mesmo foi o que ela disse depois: não foi só o dinheiro, irmão. Foi saber que Deus se importa até com as coisas pequenas. Aquilo ficou com Lucas. Ele entendeu que a cura, os milagres, as grandes bênçãos, tudo isso é importante, mas Deus também está nos detalhes. Na moeda encontrada, na palavra certa na hora certa, no abraço que vem quando a gente mais precisa. Com o tempo, Lucas começou a sentir no coração o desejo de batizar-se. Não foi uma decisão apressada, não foi por pressão de ninguém. Foi algo que amadureceu nele, à medida que entendia mais a vontade de Deus. Ele falava pouco sobre isso, mas a gente via que ele estava estudando a palavra, orando, buscando a direção do Senhor. Até que um dia, depois de um culto de doutrina, ele veio até o irmão que presidia e disse: eu quero ser batizado. Não por obrigação, não por tradição. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu por meus pecados. Eu quero viver para ele. O dia do batismo foi simples, como tudo na CCB. Não teve festa, não teve alarde. Só a família de Deus reunida cantando hinos, ouvindo a palavra e vendo mais um irmão se entregar nas mãos do Senhor. Quando Lucas saiu da água, não houve aplausos, não houve gritos. Só um silêncio respeitoso, aquele silêncio que vem quando a gente sabe que está diante de algo sagrado. Depois os irmãos se aproximaram, deram-lhe a mão, alguns choraram, outros só sorriram. O irmão que presidia leu em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E acrescentou: Lucas, hoje você não está só sendo batizado nas águas. Você está sendo sepultado com Cristo para andar em novidade de vida. Que Deus te guarde firme até o fim. Depois do batismo, Lucas começou a sentir uma responsabilidade ainda maior. Não era orgulho, não era achar que era melhor que ninguém. Era só o desejo de viver de maneira que agradasse a Deus. Ele passava mais tempo lendo a Bíblia, não só os Salmos e os Evangelhos, mas também as cartas de Paulo, os ensinamentos de Pedro, as palavras de Tiago sobre a fé e as obras. Uma vez ele me disse: Pai, antes eu orava só pedindo. Agora eu oro mais agradecendo. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vê que Ele já fez tudo por nós. Ele também começou a participar mais das reuniões de jovens. Não para ser líder, não para ser o centro das atenções, mas para estar junto, para encorajar, para aprender. Em uma dessas reuniões, um jovem perguntou: como a gente sabe que Deus está ouvindo nossas orações? Lucas não respondeu logo. Ficou pensativo por um momento e depois disse: a gente sabe porque Ele responde. Não sempre do jeito que a gente quer, não sempre na hora que a gente quer, mas Ele responde. Às vezes com um sim, às vezes com um não, às vezes com um espere. Mas Ele sempre responde. E o mais importante, Ele nunca nos deixa sozinhos. Um dia, uma prova veio que abalou até os mais firmes. Uma irmã da congregação, que era como uma avó para Lucas, adoeceu gravemente. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer. A congregação toda se uniu em oração, mas a doença avançava. Lucas passou noites em claro, orando e jejuando, pedindo a Deus que poupasse aquela irmã. Mas o Senhor permitiu que ela partisse. No dia do sepultamento, Lucas estava destroçado. Não por falta de fé, mas por amor. Ele chorou como qualquer pessoa choraria. Mas no culto seguinte, ele se levantou e disse algo que marcou a todos: Irmãos, eu pedi a Deus que curasse a irmã. Ele não curou como eu queria. Mas Ele a curou de verdade. Porque agora ela está com Ele, sem dor, sem sofrimento. Às vezes, a maior cura não é a que a gente pede, mas a que Deus sabe que a gente precisa. Aquilo nos ensinou que a fé não é a ausência de dor, não é a garantia de que tudo vai ser como a gente quer. A fé é confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. É saber que no fim tudo vai dar glória a Ele. Hoje, Lucas tem 19 anos. Ele não é perfeito, não é um herói. É só um jovem que ama a Deus e tenta viver conforme a sua vontade. Ele ainda sente dores às vezes, ainda tem limitações, porque esta vida não é perfeita, e o corpo ainda carrega as marcas da queda. Mas ele não reclama. Só diz: cada dor é um lembrete de que esta não é a nossa casa. Nosso lar é com Deus. Ele continua servindo na congregação, não de forma ostentosa, mas com humildade. Às vezes, ajuda a distribuir os hinos antes do culto. Outras vezes, fica na porta cumprimentando os irmãos que chegam. Não é nada demais para o mundo, mas para nós é o serviço que agrada a Deus. E toda vez que alguém pergunta como ele consegue ser tão grato depois de tudo que passou, ele responde com as mesmas palavras que ouviu daquele irmão mais velho anos atrás: Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Se ele foi fiel comigo, vai ser fiel com você também. A vida de Lucas não é um conto de fadas.
Não é uma história de cura instantânea, de glória humana, de milagres espetaculares. É uma história de fé, de perseverança, de um Deus que não desiste dos seus, mesmo quando tudo parece perdido. É uma história que nos lembra que na CCB não temos heróis. Só temos um Deus que é poderoso para salvar, para curar, para transformar. E se hoje você está lendo este testemunho e pensa, mas a minha luta é diferente, a minha dor é maior, o meu problema não tem solução, eu te digo o que Lucas diria: Deus não olha para o tamanho do problema. Ele olha para o tamanho da sua misericórdia. E a misericórdia dele é maior do que qualquer coisa que a gente possa enfrentar. Que este testemunho não seja só uma história para ser lida, mas um lembrete de que Deus ainda está no trono, que Ele ainda ouve as nossas orações, que Ele ainda faz o impossível, não porque nós mereçamos, mas porque Ele é bom. E que, como Lucas, possamos todos dizer, com o coração cheio de gratidão: Senhor, eu sou teu. Faz em mim a tua vontade. Porque no fim das contas é disso que se trata a vida cristã. Não de sermos curados, não de sermos abençoados, não de sermos vistos, mas de sermos dele, totalmente dele. A glória seja dada a Deus, agora e para sempre. Amém.